Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente Já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amparo. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem, Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. A vida sem dificuldades, sem lutas, é melancólica, é vazia. Deus prova os seus filhos. Logicamente, Ele sabe, como qualquer pai, que nada pode anular uma filiação. E Ele não prova seus filhos simplesmente por um prazer de vê-los sofrendo. Mas isto se trata do seu programa eterno de demonstrar, manifestar seus atributos,
de salvador, de curador, de consolador, de advogado, de mestre, e assim ele poder manifestar seus atributos. Foi por isto que ele nos sujeitou a esta dimensão humana. Dimensão esta que ele próprio a ela se confinou, se sujeitou através do corpo que ele preparou para isto. Corpo me preparaste. Este corpo chama-se Jesus Cristo. Ouvintes, a vida sem dificuldades, a vida sem coisas que não podemos entender, seria melancólica. Não haveria expectativa, não haveria gratidão, não haveria sensação, emoção, não haveria sabor de vitória. E, consequentemente, não haveria caráter. Porque o caráter não é um dom, o caráter é uma vitória. Os anjos são criados sem tais exigências, mas o homem tem o caráter forjado no forno da aflição. Agora notemos uma coisa, que não é o caráter social religioso que agrada a Deus. O caráter dos sacerdotes e da sociedade religiosa de então não era o caráter que Deus buscava. Sabe por quê? Porque eles não podiam sofrer o pecado. Isto é, eles não podiam suportar os pecadores. Era uma sociedade religiosa que não podia sofrer uma Maria Madalena, um ladrão. Ela não podia dar oportunidade. Ela não podia dar chance. Ela não podia tomar sobre si um contraste verdadeiro com Jesus Cristo. Ninguém no mundo jamais teve caráter como o de Jesus. E, no entanto, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele arcou com as nossas transgressões, a ponto de, pelas suas pisaduras, sermos sarados, ficarmos livres da condenação, da morte espiritual e até mesmo da morte física, prematuramente falando. Agora, Deus pode afligir a seus filhos, porque os seus filhos é que formam o corpo místico de Jesus na terra. E se um dia o corpo de Jesus pôde sofrer os pecadores, então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem uma igreja farisaica, ele não tem aqui um coador para coar mosquitos e engolir camelo. O corpo de Jesus não tem aquele filtro, entre aspas, filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. É aquele filtro que está passando a nicotina e o alcatrão da mesma forma, enganando as pessoas, para que elas possam fumar mais ainda. A Igreja de Jesus Cristo não tem esse tipo de filtro. Ela não tem esse coador. Jesus Cristo é como um oásis. Se a pessoa cai dentro desse oásis, vem beber, saciar a sua sede, ele não nega. Ele é como um poço artesiano
onde não pode parar nenhum girino, nem uma lagartixa, nem inseto algum, e ele não nega a sua água para quem quer que seja. Ele não tem acepção de cores, de posição social e nem tampouco de condição moral, financeira, religiosa, seja o que for. Agora, Deus aflige aos seus filhos, porque Ele sabe que a única coisa que o homem pode levar daqui para a eternidade é caráter. É caráter de espírito. É o caráter da alma. O caráter, neste caso, é a qualidade. É a espécie. Fala da origem, de onde veio e para onde vai. Nós sabemos que a predestinação nos mostra de onde viemos, enquanto a eleição nos mostra para onde estamos indo. Agora, é certo, absolutamente correto, que quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, o caráter, neste caso, qualifica a origem da alma, a natureza do espírito. O caráter, neste caso, fala perfeitamente da predestinação e da eleição do crente, do indivíduo, da pessoa. Ele pode perfeitamente afligir, como afligiu a Jó, com uma coisa terrível, que era a lepra. Ninguém pode discutir com quem quer que seja que a lepra na Bíblia Sagrada não seja um tipo do pecado. Isto muitos deveriam ter dito, naturalmente disseram que Jó havia pecado. E ele estava numa condição de pecador. Ele estava num estado de pecador. Mas como a sua alma, o seu espírito, procedia, tinha origem de Deus, então o seu estado não pôde de maneira alguma fazer com que ele amaldiçoasse a Deus. Ora, louca estava a mulher de Jó, sua própria igreja, que queria que Jó amaldiçoasse a Deus. Qual o homem que pode amaldiçoar a Deus? Qual o homem que pode abençoar a Deus? Se o homem não pode nem sequer abençoar um ao outro, muito menos amaldiçoar um ao outro, Deus é quem pode amaldiçoar. Ela não podia entender isto. Mas Jó, tendo uma alma que caracterizava perfeitamente um ser espiritual que veio do Pai das Luzes, não pôde fazê-lo, suportou a aflição, com um comportamento diferente em relação a Deus, diferente até mesmo daqueles que eram seus amigos, que eram amigos dele. Por fim, ele teve que orar por seus amigos. Isto por exigência do próprio Deus, porque eles não disseram que era reto a respeito de Deus. Eles não tinham a doutrina correta, embora sendo homens que não eram leprosos. Não tinham ficado leprosos, mas não tinham a doutrina correta. Se você ler no livro de Jó, você vai constatar que Jó falou que era reto a respeito de Deus. E por isso, podia ser afligido da forma que fosse, se você vivesse naquele tempo.
Você mesmo não sabe se você ficaria ao lado dele, o cumprimentaria, passaria pelo menos perto dele. Você não sabe afirmar isto. Mas uma coisa é certa, que falando que era reto de Deus, ele evidenciou, ele manifestou a origem de sua alma, que era e é a natureza do Espírito. Então Deus não poupa a seus filhos, como não poupou ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele pode afligir, porque ele pode dar um fim compensador. Um último estado melhor do que o primeiro. Você entende, você compreende, mais fácil vendo também o caso da Virgem Maria. Uma menina tão nova, com tão grande responsabilidade. Eu, por exemplo, pensava que Maria fosse uma moça velha, madura, mas não tinha nada mais do que 17 anos, quando arcou com uma carga que nem sequer podia compartilhar com as moças de sua idade. Sacrificada em todos os seus direitos de jovem, tinha um segredo somente em seu coração. Não adiantava explicar para ninguém, nem mesmo para sua prima Isabel. Ela não tentou fazê-lo, mas como Isabel estava sob a mesma condição de Maria, já havia saído para as montanhas, e Maria fugindo, indo ao encontro de sua prima, somente a saudação dela explicou tudo para Isabel. Que coisa gloriosa! E somente Isabel não pôde censurá-la, antes chamá-la de bem-aventurada e ter um cântico tão maravilhoso a seu respeito, porque ela já estava usufruindo do resultado daquela aflição. Mas ela estava carregando um segredo. E o segredo é o segredo da vitória. Qualquer negócio muito falado se põe a perder. Nós vemos que Esther ficou sabendo um segredo: como agradar àquele que deveria ser seu marido. Quem ensinou para ela foi um tipo do Espírito Santo. Foi Mardoqueu, que podia saber de todas as coisas que tinham acontecido ali. E quem pode ensinar para você e falar ao seu coração que na hora mais difícil de sua vida é a hora que você está galgando, alcançando condecorações nos céus. É justamente na hora do sacrifício, na hora da aflição, que você está alcançando o galardão. Deus, na verdade, pode ficar satisfeito ver seus filhos alegres, como Jó ficava alegre ao ver os seus filhos ao redor de sua mesa, comendo, bebendo e se alegrando. Mas veja, Deus nunca poupou a quem quer que seja, porque Ele sabe e conhece a sua origem. Ele pode afligir e dar um fim compensador, o último estado melhor do que o primeiro. Então pode-se cantar, esqueça tuas aflições, e Deus te ajudará. Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar, e vida novas de gozar
então será. Deus não impediu que Moisés fosse parar na casa de Faraó. Ele sabia o porquê. Deus não impediu que José fosse parar no calabouço lá no Egito. Deus sabia melhor. Nem o próprio José sabia explicar o porquê. Sendo tão fiel, estava sofrendo tanto. Agora pense nisto. Deus não poupou os 3 mancebos de serem lançados na fornalha ardente. Não poupou a Daniel de ser lançado para os leões. Não poupou a Lázaro. Não atendeu a oração de Marta. E não foi lá curar um doente antes que ele morresse, seu irmão Lázaro. Deus parece que estava indiferente e tinha fechado a cortina para muitos de seus filhos no passado, durante as eras enquanto os leões os tragavam nas arenas, enquanto eles eram queimados nas fogueiras. Deus parece que fecha a cortina nesta hora e não responde a quem quer que seja a seu bel prazer. Deus não se sujeita a interrogatórios. Deus não depõe para os especuladores deste século. Deus não vem fazer, não vem depor. Foi por isso que eu fiz aquilo. Não. Deus não pode ser posto num banquinho de julgamento e depor, porque deixou tantos cristãos morrerem queimados, tantos de seus filhos sofrerem decepções. Deus não virá nunca explicar estas coisas. Mas todos que já chegaram lá e foram abraçados por eles, já entenderam tudo. Deus impediu muitas vezes que seus filhos fossem queimados, como no caso de Sadraque, Misaque e Abednego. Mas eles morreram um dia. Eles passaram para o lugar que eles deveriam estar hoje. Também Daniel partiu. E você sabe, isto acontecerá também conosco. E nesta hora, você sabe também que Ele pode te livrar. E como eles disseram, o nosso Deus pode. Mas se Ele não nos livrar, não nos dobraremos. O nosso Deus pode agora curar a pior enfermidade, levantar o enfermo que esteja na pior condição nesse instante. Ele pode solucionar problemas difíceis, insolúveis nesse instante, pelo seu poder, pela sua virtude, pela intercessão de Jesus Cristo, o Cordeiro Sangrento. Ele pode consolar os corações, animar, dar ânimo para enfrentar aflições, as quais ninguém pode enfrentar. Ele faz isto agora, pelo poder desta palavra, pelo poder do seu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.